Olá, boa tarde. Falamos ao vivo pela TV Câmara Campinas, canal 4 da NET, em sinal aberto no canal 61.3 UHF. A partir de agora, estaremos transmitindo o evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem como objetivo apresentar aos jurisdicionados a metodologia e o processo de implantação do indicador que medirá, a partir deste ano, a qualidade dos investimentos e gastos públicos nas cidades paulistas. Prefeitos e presidentes de câmaras participam do evento, que terá, na mesa de autoridades, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e também o prefeito municipal da cidade, Jonas Donizete. Acompanhe conosco. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Meio... A Câmara Municipal de Campinas tem a honra de receber nesta tarde representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para divulgar e debater aspectos operacionais do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Este é o indicador implantado pela Corte de Contas Paulista, que tem como objetivo medir e demonstrar a qualidade dos serviços e gastos públicos promovidos nos municípios paulistas. Nesta oportunidade, serão tratados os aspectos operacionais deste indicador. Nós convidamos para fazerem parte da mesa de autoridades o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. O prefeito de nossa cidade, Jonas Donizete. O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Sidney Stanislau Beraldo. O prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz. Prefeito de Morungaba, Beto Zen. Prefeito de Olambra, Fernando Godoy Fiore. O vice-prefeito de nossa cidade, Henrique Magalhães Teixeira. O delegado-chefe da Polícia Federal, Sebastião Augusto de Camargo Pujol. E a diretora executiva da Agencamp, Esther Viana. Nós convidamos a todos a se posicionarem para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva.
Nós registramos as presenças do vereador Arthur Orsi, vereador desta Câmara Municipal, do secretário de Administração de nossa cidade, Silvio Bernardim, do presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Wellington Pereira, do vereador de Jumirim, Geraldo de Souza Pereira, João Carlos Vieira Neto, da Secretaria de Rendas da Prefeitura de Ibiúna, senhor Odair França de Carvalho, secretário de Educação da Prefeitura de Itapira, representando o vereador J. Silva, vereador desta Câmara Municipal, senhor Nicolucci Júnior, representando o prefeito de Jaguariúna, senhor Rodrigo Decredo, representando o deputado estadual Cauê Macris, senhor Ebert Gobo, e representando a deputada estadual Célia Leão, senhor João Lage. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos a todos nesta tarde o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nós convidamos inicialmente para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a todos aqui presentes, cumprimentar nosso prefeito de Campinas, Jonas Donizete, cumprimentar nosso conselheiro, corregedor do Tribunal de Contas, Dr. Sidney Beraldo, e sempre deputado, nosso vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, a diretora executiva da Gencamp, Esther Viana, cumprimentar nosso amigo Dr. Pujol, delegado-chefe da Polícia Federal, cumprimentar aqui José Roberto Zen, prefeito de Morungaba, Jaime Cruz, prefeito de Vinhedo, Fernando Godoy, prefeito de Olambra, cumprimentar aqui o vereador Arthur Orsi, presidente da Câmara de Sumaré, dar as boas-vindas a todos. Quero dizer, doutor Beraldo, que a Câmara sempre estará aberta ao Tribunal de Contas. É muito importante essa aproximação do poder público com o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem sido parceiro do poder público, orientando os presidentes de Câmara, funcionários do Poder Legislativo, os prefeitos, funcionários do Poder Executivo, orientando para que aplique o índice de efetividade, economizando, aplicando melhor o dinheiro público. Então, é importante essa vinda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, representado aqui pelo senhor, para trazer mais informação, não só ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, à Polícia, que está aqui. O Dr. Pujol estava falando, embora submetido ao Tribunal de Contas da União, mas dizendo que a importância da presença do Tribunal de Contas nessa orientação, para que nós possamos sempre aprender com o Tribunal de Contas a aplicar melhor o dinheiro público, porque isso reflete diretamente na população. Então, quero dar as boas-vindas, agradecer, dizer que o Poder Legislativo de Campinas sempre estará aberto para recebê-los e nos orientar a fazer a aplicação da melhor forma possível do dinheiro público. Que Deus abençoe e muito obrigado. Nós passamos a palavra, então, ao prefeito de nossa cidade, Jonas Donizete.
Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, agradecer pela recepção aqui na Câmara Municipal de Campinas, o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo, agradecer pela presença, e eu tive, um dos primeiros contatos que tive com o Beraldo, ainda no primeiro ano de gestão, ele me falava com muito entusiasmo desse trabalho que ele foi o criador, que teve a iniciativa, e que eu acho que agora, além da iniciativa, você tem um outro trabalho que é fundamental, Beraldo, que é percorrer aí regiões do Estado, como você está fazendo aqui, levando a informação para os gestores públicos, explicando sobre esse índice, para que nós possamos ter aí as informações, para que os gestores públicos possam se apropriar desses dados e fazer aí um bom exercício deles no dia a dia das suas atribuições públicas. Muito grato e muito contente de ter você conosco aqui em Campinas. Prefeito de Vinhedo, amigo Jaime Cruz, prefeito de Morungaba, o Beto Zen. Eu brincava que é o único prefeito que continua Zen, viu, Beraldo? Que ele tem Zen no nome, né? O Beto Zen, o Fernando Godoy Fiore, prefeito de Olambra, presidente da região metropolitana de Campinas, o Henrique Magalhães Teixeira, nosso vice-prefeito, o doutor Sebastião Pujol, delegado-chefe da Polícia Federal, Esther Viana, diretora executiva da Gencamp, vereadores, gestores públicos, presidentes de Câmara que estão presentes. Presidente, eu acho que não poderia existir melhor lugar para se fazer esse debate do que o plenário da Câmara Municipal, a instância dos municípios que fazem as leis, que fiscalizam os atos do Executivo, e ter a presença aqui do Tribunal de Contas, que é a instância julgadora das contas públicas que são apresentadas, né, no âmbito do Estado, tirando a capital, que tem o seu tribunal próprio, o Tribunal de Contas do município, mas todos os outros 644 municípios são fiscalizados pelo tribunal, e mais também os atos do governo estadual. Eu fico muito satisfeito de ter na composição do tribunal uma figura que já foi prefeito, né? Perguntava para ele ainda hoje, numa conversa que tivemos, foi prefeito aos 32 anos de idade, da cidade de São João, da grande São João da Boa Vista, e depois fomos deputados juntos, foi chefe da Casa Civil, foi secretário de gestão do governo do Estado. Eu comentava com ele num momento muito difícil, eu me lembro das reuniões quase que semanais que nós tínhamos, Beraldo, das demandas do funcionalismo público. Então, você chega no momento para julgar as contas dos gestores públicos com uma experiência de vida. Isso é muito enriquecedor, né? Porque eu parto do seguinte pressuposto, que a maioria de nós quer acertar. É claro que existe aqueles maus administradores que fazem mau uso do dinheiro público indevido e devem receber as punições da lei. Mas muitos, eu comentava com o Beraldo, nós administramos uma cidade que tem um bom corpo técnico, boa assessoria, uma cidade que tem um porte, está entre as maiores cidades do Brasil, mas nós temos também algumas prefeituras que não têm uma estrutura técnica tão no nível necessário para determinadas funções, né? E o prefeito, muitas vezes, é aquele agente público que ele tem que estar dando conta de todos os problemas. Um outro comentário que fiz com o Beraldo ainda, falando sobre questão de percentuais, quando colocamos que em Campinas nós estamos investindo em saúde 28%, enquanto que a parte constitucional é 15%. Se nós pegarmos os municípios com mais de 500 mil habitantes, não tem nenhum que está investindo menos do que 25%. Isso sem contar muitas leis que são feitas no âmbito federal. Eu já passei pelo Congresso e pude presenciar isso também do outro lado, leis que são feitas criando atribuições e responsabilidades para o prefeito, sem muitas vezes perguntar aos municípios se eles têm a condição financeira para dar a resposta àquilo que está sendo demandado, né? Seja por mais contratações de funcionários, seja por jornadas de trabalho, e no fim isso vai afetar a ponta, que é a qualidade do serviço prestado para a população. Beraldo, eu acho que essa safra de prefeitos, sempre quando você foi prefeito lá atrás, certamente tinha as suas dificuldades, mas nós assumimos num momento, eu estive na posse dos deputados federais, tive um sobrinho que foi eleito recentemente, fui lá
para presenciar a posse dele, de todo o Congresso, e tive uma reunião com alguns deputados, e um deputado do Pernambuco, ele falou uma frase que eu achei muito... Ele falou: prefeito, o povo está legitimamente abusado, né? Querendo dizer desse novo momento que nós vivemos, que as pessoas elas anseiam por uma melhor qualidade de serviço público, de forma legítima, né? Porque paga seus impostos, paga seus tributos, e por isso tem essa legitimidade. Mas as coisas, principalmente no poder público, têm o seu tempo para acontecer, né? E nós sabemos que muitas administrações, às vezes o prefeito pega uma sequência de coisas que até ele colocar a casa em ordem, vai um certo tempo, para poder corresponder depois a todas as demandas sociais que são feitas. E eu acho que a melhor contribuição que um agente público pode dar é ele trazer a paz política para aquela comunidade que ele administra. Paz política não quer dizer ausência de problemas, ausência de conflitos, mas que tudo isso seja demandado dentro do campo jurídico que é colocado para as esferas de poder, né? E que haja uma harmonia, um entrosamento efetivo de prestação de serviço para a população. Nesse sentido, conselheiro Beraldo, eu quero cumprimentá-lo, né? Porque eu concordo, não basta só aplicar o dinheiro corretamente, a gente já está numa segunda etapa, além de comprovar os percentuais, é ver o resultado daquilo que está sendo aplicado, né? É fazer uma medição, é buscar metas que são metas assim ousadas, né? Porque quando a gente almeja aquilo que é ousado, pelo menos um passo adiante ou alguns passos adiante nós damos. O poeta Galeano, um poeta uruguaio, ele tem uma frase que ele fala da utopia, que ele diz: a utopia está no horizonte, eu caminho um passo adiante e ela um para trás, eu dois adiante, ela dois para trás. Aí ele termina dizendo: para que serve a utopia, então? Para que eu continue caminhando sempre adiante, né? Os prefeitos que estão aqui comigo, compartilhando a mesa, sabem disso. Nós não temos ilusão que nós teremos um dia sequer sem ter algo aí, alguma demanda social, conflitos. Ainda o conselheiro falava sobre isso. O conflito, ele faz parte da democracia, são conflitos de interesse de vários tipos. Às vezes você quer aumentar um serviço para a população numa determinada área, aí você tem que conciliar com o funcionário a jornada de trabalho, como que aquilo vai ser feito. Então, o diálogo e a governança disso cabe a quem foi escolhido pelo povo para ter esse equilíbrio e, com esse equilíbrio, dar uma tranquilidade ou, pelo menos, uma harmonia naquela comunidade que ele administra. Então, muitos dos prefeitos hoje, eles vivem com essa esperança, conselheiro, com essa utopia, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as demandas, que muitas vezes sufocam aí o orçamento, mas querendo dar esse passo adiante, querendo fazer mais pela população. E eu agradeço essa sua visita aqui em Campinas, cumprimento. Nós temos aqui, conselheiro, vários representantes de organismos municipais, né? De empresas públicas municipais, e também, como foi citado aqui pela cerimônia, pelo mestre de cerimônia, vários gestores regionais também, que estão aqui para ouvi-lo, para entender melhor esse mecanismo desenvolvido agora pelo Tribunal de Contas do Estado, para que nós possamos nos ajustar a ele e prestar um serviço cada vez mais de qualidade para a população que confia e que espera do nosso trabalho. Muito grato, um abraço a todos. Nós registramos também a presença do senhor Robson Martins, que representa neste ato a secretária de Trabalho e Renda de Campinas, Larissa Silva. Nós agradecemos a participação das autoridades desta mesa de abertura, que nesse momento se desfaz, para que tenhamos na sequência a apresentação dos aspectos operacionais do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Pedimos, por favor, ao doutor Sidney Beraldo que permaneça na mesa.
Nós convidamos agora os técnicos do Tribunal de Contas a comporem a mesa dos trabalhos. Convidamos primeiramente o diretor do Aldesp, Dr. Marcos Portela Miguel. Convidamos também o agente da fiscalização financeira-chefe, Rodney Idancas. Convidamos ainda o agente da fiscalização financeira, Henrique Romanini Subi. E o diretor da Unidade Regional de Campinas, senhor Oscar Maximiano da Silva. Passamos a palavra ao doutor Sidney Stanislau Beraldo para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos. Gostaria também de convidar a doutora Claudine, que representa o doutor Sérgio Rossi, secretário-geral do Tribunal, para também fazer parte aí da mesa. Saudar aqui os prefeitos presentes, em nome do nosso amigo, nosso querido Jonas Donizete, prefeito aqui de Campinas, acompanhado também do prefeito Zen, sempre Zen, né? Prefeito de Morungaba, o prefeito de Vinhedo também, o Jaime, o nosso delegado, agradeço muito a presença aí do doutor Pujol, nosso delegado doutor Sebastião Augusto Pujol, prefeito de Olambra, o Fernando, agradecer a gentileza da presença e também a cessão desse espaço, não é? Importante, o Rafa Zimbaldi, seu nome, cumprimentar todos aqui os vereadores, o doutor Arthur Orsi, também vereador aqui de Campinas, seu nome, agradecer a presença dos vereadores, os nossos técnicos que contribuíram muito para a criação deste indicador, agradecer a cada um de vocês o atendimento ao nosso convite. A presença de vocês aqui já sinaliza a valorização e o interesse, não é, por este novo momento que nós vivemos, como foi dito aqui pelo prefeito Jonas, um novo momento de maior integração, de maior interação, de compartilhamento, de parceria entre os órgãos de controle e os seus jurisdicionados. Este é o principal objetivo, né, desse momento que vive o Tribunal de Contas. Eu saudar o nosso vice-prefeito também de Campinas, o Henrique, filho do nosso saudoso amigo José Roberto Magalhães Teixeira, com quem eu tive a honra de conviver e sermos prefeitos juntos. Quando ele era prefeito aqui em Campinas, era prefeito de São João da Boa Vista. Professor de todos nós, referência até hoje, né, Arnaldo? Arnaldo, que foi seu secretário na época. É um prazer tê-lo aqui também, Henrique. E dizer da alegria de estar vivendo esse momento, eu que já fui também vereador, prefeito, deputado, passei por 2 secretarias de Estado, a Secretaria de Gestão durante o período do Serra, a Casa Civil agora recentemente
com o governador Geraldo Alckmin, estou há 2 anos no tribunal e procuro, junto com os meus colegas conselheiros, nesse momento, dar o máximo de contribuição através dessa experiência acumulada, nesse sonho, como disse aqui o Jonas, né, nós temos que sonhar sempre em ter um país cada vez mais organizado, um país que respeite o cidadão, um país que respeite o dinheiro público, que possa ter serviços de qualidade, né? Este sonho nós não podemos perder, embora muitas vezes realmente a gente fica um pouco indignado, não é, com tudo que acontece. Mas o sonho tem que continuar. Nós somos um país que paga e que contribui cada cidadão com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos um Estado instalado que custa 40% de tudo que se produz nesse país. Nós temos 36,5% de carga tributária, mais 3,5% aproximadamente do custo da dívida, que tem aumentado. Então, se nós não estamos dando conta de pagar o custo da dívida, nós temos um aumento da dívida, significa que o Estado custa para cada cidadão, né, mais de 1/3, 40% de tudo que se arrecada. Qual o grande desafio? Né, o grande desafio, se nós temos essa carga tributária, olhando pelo lado da qualidade do serviço, nós ainda temos muito o que avançar. Ainda temos uma educação que luta para oferecer serviços de qualidade, saúde, transporte, capacidade de investimento, segurança, recursos para infraestrutura. Não é? Então, sem dúvida, equilibrar esta equação passa por cada vez mais pela eficiência, a eficácia e a efetividade. Esse é o tripé de qualquer gestão e, especialmente, da gestão pública. Cada vez mais nós temos que olhar resultado, nós temos que olhar a efetividade das políticas. Eu acho que esta é a grande mudança de comportamento. O brasileiro não tem muito no seu dia a dia, esse comportamento diferente de outros países mais desenvolvidos, já de olhar o resultado. E os próprios órgãos de controle, e o Tribunal de Contas de São Paulo incluído, também se preocupa muito com a questão da formalidade, do cumprimento da legalidade, que é importante, que isso temos que continuar. Né? O objetivo principal do tribunal é fazer com que os seus jurisdicionados cumpram a lei. Mas, tão importante quanto isto, é saber se a aplicação dos 25% da educação, dos 100% do Fundeb, a aplicação dos recursos destinados à saúde, que consta 15%, obrigação do município, ele está indo, efetivamente, está indo através do desenvolvimento de ações, de programas, de projetos, que vão culminar com o resultado, com o bom atendimento da população. Esse é o grande desafio e a exigência da sociedade. 2013, em junho, nós tivemos aquelas mobilizações grandes da população, não é, que foram à rua, muitos deles sem saber uma bandeira muito bem definida, mas, em resumo, era isso. Quer dizer, todo mundo cansado de pagar os seus impostos e nem sempre ter os seus resultados atendidos. Então, nós, servidores públicos, agentes públicos, todos aqueles que têm esta responsabilidade, né, no trato do recurso público, nós temos que cada vez mais observar isso. E é exatamente com este objetivo, não é, que o Tribunal de Contas
durante o ano de 2014, com a participação de vários técnicos que estão aqui na mesa, outros que não estão, né, mas junto com um conjunto grande de técnicos e especialistas, né, da área da educação. Nós temos lá um indicador de educação, da área da saúde, temos lá um indicador da saúde, da área do meio ambiente, também tão importante, da questão da sustentabilidade, do planejamento, da importância de nós valorizarmos cada vez mais o planejamento. Do ponto de vista do arcabouço jurídico, o Brasil tem uma das legislações mais modernas, né, que é a composição da lei que exige o PPA, né, o Plano Plurianual, de 4 em 4 anos, depois a LDO, né, que estabelece as diretrizes para a LOA, para a Lei do Orçamento. E no PPA, a necessidade, a exigência legal de estabelecer metas, né, quantitativas, e nem sempre, não é, o PPA é levado em conta. Muitas vezes ele é uma peça de ficção, apenas para acompanhamento dos técnicos. Nós queremos avançar, nós queremos que o PPA, as metas estabelecidas nos orçamentos, eles sejam para valer. Então, nós temos lá um indicador de acompanhamento do planejamento, da área fiscal, da segurança dos municípios e também da gestão e da governança de TI. Né? Hoje, as ferramentas da área de informática, tecnologia, ela tem uma importância enorme para que, através da utilização eficiente dessas ferramentas, nós possamos dar mais utilidade aos recursos públicos que são disponíveis, que, apesar do peso ser grande para a população, sempre falta recurso, né, para a administração. Esta é a realidade. E, principalmente, para os prefeitos, né, onde você tem uma demanda enorme, diária, pressão. Essa é outra questão também já questionada e que faz parte da agenda da nossa governança, que é uma reflexão e uma repactuação do que nós chamamos de pacto federativo, porque não é possível, aonde você tem a maior demanda, não é, você tem o menor recurso. Os municípios ficam hoje com de 13,5% a 15% dos recursos, 25% para os estados e uma concentração enorme de recursos na área federal, que muitas vezes vai e depois tem que voltar, e isso custa, gera burocracia, custos na área meio, sem ter um aproveitamento mais efetivo desses recursos. Então, o objetivo de nós estarmos promovendo estes encontros regionais na divulgação deste indicador é para que nós possamos juntos, porque não adianta, né, nós colocarmos isso em funcionamento, termos lá o nosso auditor-chefe visitando as prefeituras e transformar isso numa coisa, mais uma burocracia que vai criar dificuldade para as prefeituras, custo para poder ficar mantendo as informações. O que nós queremos é, de posse desse conjunto de informações que nós iremos obter através deste diagnóstico que queremos fazer, através do levantamento destes pouco mais de 150 quesitos que estarão sendo levantados, eles possam ser uma referência, como estava conversando aqui com o prefeito de Vinhedo, uma referência para o prefeito, possa ser e produzir uma agenda, não é? Onde estão os principais gargalos, quais são as dificuldades, não é, que os prefeitos, os seus gestores encontram para a efetivação e a implementação destas políticas públicas que constam aí. Quais são essas dificuldades? E nós não queremos, nós não vamos, nesses primeiros momentos, rejeitar conta por conta disso, nós queremos fazer recomendação, através destes
destes dados, nós iremos produzir 3 relatórios. Estes relatórios terão, cada um, uma função específica, como falava com o prefeito Jonas. O primeiro relatório, que será encaminhado para o conselheiro relator das contas, um relatório específico com as informações que serão obtidas. Um relatório que será encaminhado também específico para o auditor responsável pela fiscalização das contas. Então, base nestes dados e nestas informações, o auditor já vai fazer uma auditoria mais dirigida, eu diria mais inteligente, olhando mais pelo lado das deficiências, aquilo que vale produzir as recomendações para correções, com o objetivo de melhorar o grau de efetividade, não é? Esse é o objetivo. E um outro relatório, que é seguindo a lei do acesso à informação e da transparência, nós teremos um portal no tribunal, onde nós iremos colocar todas essas informações separadas município por município. Vou passar rapidamente aqui numa apresentação, se bem que já falei bastante, antecipei muito do que... espero que também os senhores tenham recebido uma revista, não é? E nesta revista consta todo o mecanismo, os indicadores, como serão avaliados, a pontuação, não é, de cada um. Muito bem, está fora de ordem aqui, viu? Mas eu chego lá. Importante destacar que, dentro desse objetivo que nós criamos esse indicador, como eu disse, um avanço para que nós possamos caminhar no sentido da auditoria de resultados, nós trabalhamos dentro daquilo que nós já temos um planejamento estratégico no tribunal, que tem uma visão de futuro, e esta visão de futuro do tribunal, já em 2011, deixa claro qual é o objetivo do tribunal. E é exatamente lá, quem tiver condições de enxergar no nosso aqui. Nós temos que fiscalizar, orientar e divulgar em tempo real o uso dos recursos públicos, priorizando a auditoria de resultados. Parece uma palavra simples, mas é uma mudança bastante significativa, não é? O Tribunal de Contas, eu falava aqui com o nosso delegado federal, que o Tribunal de Contas da União também já avança nesse sentido, e ele estava me dizendo que, através as auditorias também olha mais os indicadores de resultado do trabalho do que, efetivamente, a sua legalidade e conformidade. A aferição da satisfação social, não é, do cidadão, consolidando uma imagem positiva perante a sociedade. Essa é a nossa visão de futuro, e, em cima disso, que estamos trabalhando, e este conjunto de indicadores vai neste sentido. Eles também vão nesse sentido. Próximo. Eu já me adiantei e falei sobre isso, a importância, não é, do Brasil, 204 milhões de habitantes, 44 milhões em São Paulo, o PIB nominal, 4 trilhões e 800 bilhões de reais, São Paulo, 1,5 bilhão, o Brasil, a per capita, é 24 mil reais, o per capita, São Paulo, 35. Essa colocação se dá... Nós, em São Paulo, temos um poder, não é? A receita média nossa é quase 50% acima da média do Brasil. Nós temos, com isso, mais recursos, temos mais responsabilidades. Nós temos que estar na frente nos indicadores, não é? Esse é o nosso compromisso, porque nós temos mais recursos, então, os indicadores de educação, de segurança, de saúde, de meio ambiente, nós temos que estar na frente, não é? São Paulo contribui com 41%
da arrecadação dos impostos federais. Próximo. Aqui, os orçamentos municipais, nós temos, com base em 2014, arrecadados 68 bilhões. Então, quando o Jonas fala, o Tribunal de Contas de São Paulo fiscaliza as prefeituras e as câmaras, despesa empenhada 73 bilhões e 800. Somados com o orçamento do Estado, encaminhado e aprovado pela Assembleia Legislativa, o orçamento de 2015, o Estado tem um orçamento de 204 bilhões. Significa que o Tribunal de Contas e seus pouco mais de 1.000 agentes de fiscalização fiscalizam 3.500 órgãos públicos, somados entre prefeituras, câmaras, autarquias, fundações, as universidades. Nós fiscalizamos um pouco mais de 3.500 órgãos e o investimento e a aplicação de 280, próximo de 280 bilhões de reais. Próximo. Bom, isso eu já falei, eu acho que todos nós que estamos aqui, que temos a responsabilidade da administração dos recursos públicos, temos a consciência desse contexto histórico que nós vivemos, a importância das políticas públicas na vida das pessoas, a importância de nós, cada vez mais, oferecermos serviço de qualidade à população com a apresentação de resultados. Próximo. Para isso, é o que nós estamos criando, a criação de indicadores finalísticos e a modernização e ampliação do modelo de fiscalização de conformidade para a auditoria de resultados. Próximo. Como eu disse, e essa revista esclarece, nós iremos avaliar pouco mais de 150 quesitos. Alguns deles têm uma pontuação, né, outros não, mas serão tão importantes quanto aqueles que têm a pontuação, porque irão formar um banco de dados para a avaliação do desenvolvimento das políticas e, através desse banco de dados, a composição também das ações que os municípios desenvolvem em cada setor desse. Educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente. O caso da proteção de cidades, se tem um plano de contingência no caso de enchentes, área de risco da população, caminha nesse sentido. Próximo. Aqui é só um exemplo rápido, porque tudo isso consta na nossa revista, depois a operação disso tudo, o cronograma, como nós pretendemos divulgar e funcionar isso, ficará a cargo aí dos técnicos, né? Mas na área de educação, onde é que nós temos o maior número de quesitos, são 56, e queria dizer que isso não foi inventado pelos técnicos do tribunal. Nós criamos uma comissão, um comitê com técnicos da Secretaria da Educação, de Todos pela Educação, da área das universidades que foram chamados, da USP, da Getúlio Vargas, para que nós pudéssemos juntos compor quais seriam os quesitos, aquilo que realmente tem importância, aquilo que impacta, se for colocado em prática na qualidade da educação. É natural que esse é um processo, né? Nós estamos fazendo isso, é o primeiro ano. Naturalmente, esta comissão, nós estamos, inclusive, encaminhando estas informações para o Conselho Estadual de Educação, para o Conselho Estadual de Saúde, para o Conselho de Meio Ambiente, para que, de uma forma bastante democrática e plural, isso tudo possa estar sendo, mais uma vez, avaliado e certificado por esses técnicos, né, para que a gente tenha consolidado e saber, ter a segurança de que realmente o caminho é esse. Mas é importante dizer que é um começo, né? Próximo. Esse é um quesito não pontuado,
por exemplo, qual a quantidade de professores temporários destinados à creche. Eles não será pontuado, não tem ponto, mas o tribunal quer saber a quantidade de professores, os efetivos nós temos, nós queremos saber para fazermos essa comparação. Próximo. No caso da saúde, nós teremos 32 quesitos, como eu disse, alguns pontuados, outros não. Esse é um exemplo. A Prefeitura Municipal possui informação sistematizada sobre os gargalos de atendimento médico hospitalar de alta complexidade de referência para a atenção básica. Aí, se ele tem, se possui essa informação sistematizada, importante esse sistematizada, não é num sistema, mas se ela está perene, para que, independente da mudança do diretor, do secretário da saúde ou do prefeito, estas informações estão lá, permanecem, porque isso é importante. Nós queremos cada vez mais verificar isso, porque nós temos que ter cada vez mais política de Estado, não política só de um governo, que às vezes muda o governo, muda o prefeito, e aí estas mudanças promovem uma descontinuidade e aí desperdício, ineficiência. Então, esse quesito, 12 seria a resposta sim, vale 12 pontos, parcialmente 7, ou não, 0. Próximo. Eu estou citando aqui só os exemplos, rapidamente. No caso, esse quesito não pontuado, qual o número de equipes de saúde da família no município, que é importante. Aí eu gostaria de chamar a atenção dos prefeitos. Independente do número de equipes, nós começamos a fazer também uma auditoria de acompanhamento do funcionamento dessas equipes, com base em duas informações. Uma é o relatório declarado pelos técnicos da prefeitura. Então, a prefeitura declarou, num caso específico que me lembro agora, que passou por mim, por ser relator das contas dessa cidade. Então, essa cidade tem 9 equipes de saúde. Bom, aí tem um relatório em que ele responde o número de consultas, o horário que os médicos trabalham, o tempo de demora para o atendimento, o encaminhamento, no caso de uma especialidade. Então, o médico fez o primeiro atendimento e detectou que precisa de uma consulta oftalmológica, então precisa de uma especialidade. O tempo de demora. Bom, aí, de posse desse relatório declaratório, da informação do secretário, do diretor, dos técnicos da saúde, o tribunal foi fazer aquilo que nós chamamos de acompanhamento da execução. Foi no campo visitar realmente essas equipes, onde elas estão instaladas, qual as condições desta instalação, e aí nós verificamos entre o que está declarado e o que está acontecendo realmente uma diferença enorme. Então, esse é um ponto que nós vamos começar a fazer um acompanhamento, e eu penso que isso será positivo para o prefeito, porque ele vai ter até um respaldo do próprio tribunal. Nesse caso, por exemplo, equipes da saúde da família, 9 equipes. Todas têm médicos? Sim. Fomos verificar? Não. Só 4 têm médicos. As outras 5 equipes, não. Esses 4 médicos cumprem o horário estabelecido pelo contrato, 8 horas? Não. Não cumpre o horário. O tempo de atendimento. Olha, eu estou contando isso para vocês porque eu fiquei muito indignado. 40% da população que se diz atendida por aquele plano, estou dizendo isso, prefeito, porque o número de atividades e de demanda que o prefeito tem, ele não tem tempo de saber se realmente lá no bairro
que aquele programa, que aquela equipe de saúde tem que atender lá 1.000 e poucas famílias, se realmente elas estão sendo atendidas. Então, a resposta era que estavam sendo atendidas, quando nós fomos fazer a pesquisa, quase a metade, 48% da população daquela área não sabia que tinha uma equipe de saúde da família naquele bairro. Eu acho que não deve ser a média disso. Eu espero que não. Nós estamos fazendo por amostragem, porque nós não temos condição de fazer isso em todas as equipes. Imagina, nós temos quase 3.000 equipes, não dá para fazer em todas, mas nós vamos fazer por amostragem em cada região, até para que isso sirva de parâmetro, e o prefeito também vai receber a recomendação de um acompanhamento, não é? Exatamente, porque nós estamos falando aqui de efetividade e de qualidade do gasto. Você tem a despesa, você tem a equipe e tem uma baixa efetividade numa área extremamente importante como essa da saúde. Próximo. Aí, do planejamento fiscal, um quesito não pontuado, por exemplo, os dados são repassados eletronicamente para o sistema UDESP, que conversa com o IGM com a apresentação de resultados automáticos. É uma pergunta. Próximo. Passar rapidamente aqui. Na área ambiental também, na questão da sustentabilidade, não é? Nós sabemos o quanto isso é importante. Nós temos uma lei, a 2.305, de 2010, né? Que exige que todos os municípios tenham um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Estamos no estado de São Paulo, fiscalizamos 644 municípios, nós temos um registro de mais de 250 municípios ainda não têm o plano municipal de gestão integrada. E a lei é de 2010. Então, todos os municípios que já têm esse instrumento normativo, já foi publicado e promulgado, está em vigor, têm uma pontuação, se foi submetido à Câmara, outra, e se não realizou, 0. Próximo. Um quesito não pontuado, aliás, isso está bastante em evidência, há um plano emergencial com ações para o fornecimento de água potável à população, caso a sua escassez. Era uma coisa que a gente não valorizava muito. Hoje, em função desse momento climático que nós vivemos, é preciso que cada prefeitura também passe a olhar isso com atenção. Próximo. No ICIDAD, o município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, estruturada, de acordo com a Lei 12.608? Se tem 30 pontos, se está em fase de estruturação, ou se não. Próximo. Quesito não pontuado. O município possui mais de 20.000 habitantes, que possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado um plano de mobilidade urbana? Isso também tem uma lei, já tem uma lei que está em vigor, que exige isso de cada município. Temos mais da metade dos municípios que ainda não têm. Então, nós vamos avaliar isso também. Próximo. A Prefeitura, na área de TI. A Prefeitura Municipal possui plano diretor de tecnologia da informação, que estabeleça diretrizes e metas de atingimento futuro. Também temos uma legislação que indica nesse sentido, se tem ou se não tem, com metas acima de 2 anos, após 2006, uma pontuação, se até 2 anos, com metas para até 2 anos, ou se não possui. Esse é mais um exemplo dos 17 quesitos que serão avaliados na área de TI. Próximo. O município mantém disponível e atualizado o seu portal de transparência. Tem lei também nesse sentido, que determina, que obriga. Hoje tem já vários institutos e agências que estão fazendo avaliação do grau de transparência, que nós também estamos trabalhando de forma integrada para obter essas informações. Próximo. E aí, no final, o que nós pretendemos
fazer. Nós não vamos fazer um ranqueamento dos municípios. Quem é o primeiro, mais efetivo, e o segundo, acho que não é o caso. Nós não queremos esse grau de exposição, até porque nós estamos trabalhando ainda de uma forma preventiva, pedagógica, educativa, e para que a gente, de uma forma juntos, né, nós, de forma compartilhada, através de uma parceria, nós possamos ir avançando. Mas nós teremos notas, estas notas teremos os municípios do grupo A, B+, B, C+, e C, dependendo da pontuação que cada município receber. Isso é uma fotografia, não é, que será tirada, naturalmente, com base em informações de 2014. Né? E, no final, o próximo. No final, aí nós vamos reunir os municípios por grupo. Não é? O grupo A, o que nós chamamos de municípios cuja gestão seja altamente efetiva, a prefeitura do município A e a prefeitura do município B, dentro de critérios, que 90% tem que ter uma nota de 90%, no mínimo, em 5 dos indicadores avaliados. O B, muito efetiva, e, só voltando aí, e aí o C+, e o C em fase de adequação. Quer dizer, nós estamos chamando em fase de adequação, até porque os prefeitos terão um prazo, né, para, através da implementação dessas políticas, e, mais do que isso, a semana passada eu estive com o prefeito Marcos, que é o presidente da Associação Paulista e dos municípios, que eu disse a ele até que tem um papel importante, porque a nossa ideia é que isso possa até produzir uma agenda de discussão dentro, porque nós, técnicos e conselheiros, discutimos muito isso, prefeito. Nós não queremos também, de repente, jogar e responsabilizar os prefeitos, né? Nós queremos medir, sim, a efetividade dos gastos, das políticas que estão a cargo e sobre a responsabilidade das prefeituras. Mas nós sabemos que existem muitas dificuldades. Agora mesmo, né, nesse ano de 2012, que eu falei agora porque acabamos de avaliar as contas de 2012, porque nós temos um ano para fazer a auditoria e um ano para promovermos a avaliação. Os técnicos e nós, conselheiros, ficamos surpresos com o número de contas rejeitadas. Nós batemos o recorde. 52% das contas dos 644 municípios, mais da metade tiveram as suas contas rejeitadas em 2012, sendo que quase 70% foi por conta de déficit, né, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, como foi um ano eleitoral, né, o prefeito tem a obrigatoriedade de deixar recursos para fazer frente às despesas do ano seguinte. E a lei ela é firme nisso, ela determina, o tribunal não só tem que rejeitar a conta, mas encaminhar para o Ministério Público, que pode virar lá uma ação criminal, pelo fato do prefeito não ter deixado recursos, né, para o próximo ou para ele mesmo, que se ele for reeleito. Né? Agora, por que está acontecendo isso? E o Marcos, o Marcos é o nosso diretor da UDESP. O que nós já estamos verificando com os dados de 2013 e 2014? Um aperto enorme nos orçamentos das prefeituras. Porque, em 2012, o que aconteceu? Muitas prefeituras tiveram, no último semestre, uma redução de transferências, né? Queda do ICMS, queda do FPM, e que foge do controle. O prefeito tem as despesas incomprimíveis e a receita é indefinida. Né? Então, eu estou dizendo isso porque
estas informações, né, obtidas do tribunal, eu acho que essa é uma outra mudança também, um outro olhar, uma outra visão do Tribunal de Contas, de que, com base em todas estas informações que nós temos na mão, nós estamos fazendo um levantamento, né, Marcos, que espero que você já fique pronto logo, que nós queremos demonstrar o percentual que os prefeitos têm destinado à saúde nos últimos anos. 15, foi para 16, foi para 18. O prefeito de Campinas disse aqui que é um orçamento de 4 bilhões, que destina 28%, ou seja, quase o dobro daquilo que a lei determina. Nós queremos ter todos esses dados, esses levantamentos, esses números, para promover uma discussão, um debate, né? Um debate nacional da real dificuldade que se tem. Então, eu queria encerrar dizendo isso, que muitas vezes os prefeitos olham e dizem, agora o tribunal mais uma coisa em cima para pressionar e tal. Nós queremos, é lógico, cumprir o nosso papel, não é? Cada um dentro da sua caixinha de responsabilidade. Hoje eu mudei de lado, não é? Estava do lado de lá, mudei, tenho que cumprir a minha responsabilidade, exigir o cumprimento da lei e tal. Mas pretendemos também, com a experiência, com a vivência que temos de ter vivenciado a administração pública por muito tempo, separar o que é realmente um desperdício proposital, corrupção, etc., da questão, muitas vezes, das dificuldades que se tem de implementar as políticas pela falta de recursos, e não só recursos financeiros, mas também recursos humanos, né? Grande parte das prefeituras não tem um técnico em informática, não é? Nós estamos questionando aqui se tem o plano diretor. Bom, não tem. Nós temos o CEPAM, temos a Fundap, tem um Estado, não dá para fazer uma parceria, criar uma política de Estado para dar uma condição para esses prefeitos poderem ter lá o seu plano de TI? Então, esse é o debate, essa é a discussão que também nós estamos dispostos a provocar. É sair um pouco dessa zona de conforto e do tribunal também só exigir e cobrar, mas também fazer parte de uma discussão um pouco mais ampla e juntos buscarmos alternativas e políticas públicas que possam contribuir para a efetivação desses resultados. Eu digo no caso da saúde mesmo, estava falando isso. Isso é uma dificuldade enorme de também exigir do médico o cumprimento de 8 horas em função da capacidade do salário que paga. Muitas vezes o prefeito tem o limite do seu salário, que ele não pode pagar um salário maior do que o seu, né? E, com isso, não consegue fixar um médico pelo período de 8 horas. Tal. Temos um número grande de municípios que têm essa dificuldade. Tanto é que o governo federal criou um programa chamado Mais Médicos, tem lá suas distorções, mas foi uma política criada exatamente por entender a dificuldade que um grande número de municípios tem dificuldade para a fixação do médico. Depois de levantado tudo isso, de nós termos todos esses números, esse diagnóstico, todas estas informações serão extremamente importantes para que nós possamos fazer um debate, uma discussão, de termos uma agenda mais propositiva no sentido de contribuir para a efetivação das políticas públicas. São essas as minhas palavras. Muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção. Agora nós teremos 2 falas rápidas aí, da parte técnica, até para falar do cronograma que nós temos e das dificuldades que nós verificamos que muitas vezes estão tendo para as informações, a explicação, o canal que nós temos no tribunal. Se não for possível responder aqui, nós temos um canal direto para que nós possamos, até o dia 28 de fevereiro, ter todas essas informações para dar início aos nossos trabalhos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Autoridades presentes, minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Vou fazer uma
conversa aqui é um bate-papo bem rápido, e vou passar para o Henrique sobre, que ele vai mostrar a parte operacional, e a gente já vai tentar sanar algumas dúvidas que a gente já recebeu lá no Tribunal de Contas. Bem, antes de nós começarmos o slide, eu só queria lembrar que o pessoal aqui do cerimonial está com uma papeleta. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, a gente já pode estar adiantando, independente de terminar ou não as nossas falas, ok? Qualquer dúvida, ela é sempre bem-vinda, porque a dúvida de um pode ser dúvida de várias pessoas e a gente acaba sanando aqui. Outra coisa interessante é que esse tipo de indicador, esse tipo de atividade que nós estamos propondo, nós estamos construindo juntos, nossa sociedade, ele não onera as atividades da prefeitura, dos técnicos da prefeitura. Por que não onera? Porque a gente está colhendo os dados de 2014. Então, são informações já consolidadas da educação, da saúde, do meio ambiente, e apenas transportado por um processo eletrônico. Essa é a nossa ideia. Bem, e esse questionário, por volta de 150 questões eletrônicas, ele é dividido em 7 áreas: educação, saúde, planejamento fiscal, meio ambiente, na área de cidade e de governança e tecnologia da informação. E como que a gente chega a uma nota final? Por meio de pesos. Existe um modelo matemático que está nesse nosso manual, só que cada uma dessas áreas tem um peso maior em relação ao impacto que o próprio cidadão recebe. Então, educação, saúde, planejamento e área fiscal, no total da nota, representa 20% cada um desses indicadores. Vezes 4, são 4 indicadores, 80% da nota. Então, nessas 4 áreas principais, o meio ambiente corresponde a 10% da nota final, enquanto o indicador o e-cidade e o e-gov, ambos somados representam 10%, ou seja, cada um deles 5%. Então, o planejamento da nota é em cima desses 7 componentes. Bem, o que a gente pretende trazer de resultado? Não é o questionário pelo questionário, não é verificar a efetividade ou fiscalização pelo resultado, mas o que a gente pode trazer de útil para a sociedade? Bem, desse questionário nós vamos produzir 3 relatórios, 2 físicos e um eletrônico. Um chamado de relatório de informações gerenciais, tem um marketing lá chamado de Prisma, que trata do relatório entregue aos conselheiros do Tribunal de Contas, a matriz de risco, que o conselheiro já disse, que vai para a fiscalização. Então, o nosso agente da fiscalização, nosso auditor de controle externo, ele vai já com um diagnóstico prévio da prefeitura, do município, fazendo aquelas recomendações para melhorar esse item, para permanecer aquele que está muito bom. Essa é a ideia. De tudo colhido, a gente vai passar essas informações em um ambiente de internet. Mas a gente não vai passar só número, a gente quer inovar, a gente quer trazer alguma coisa que seja útil para as pessoas que não conhecem o orçamento público. O que é um empenho? O que é empenho liquidado? O que é... Essas palavras são difíceis para a maioria das pessoas, para a nossa população. Então, a gente quer trazer modelos gráficos no InfoSite do Tribunal de Contas. Por exemplo, a gente quer colocar um mapa de São Paulo, a pessoa passa o mouse em cima de um município, aí sai uma cor verde. Verde tem alta efetividade. Sai uma cor amarela. Tá indo bem. Sai uma cor vermelha, vai melhorar o ano que vem, entendeu? Essa é a ideia, porque é mais fácil para a população entender. Outro exemplo que a gente quer colocar no nosso site: o cidadão pega o município dele, coloca numa caixa, pega o município do lado e coloca noutra caixa. Aí o próprio site já faz a comparação de efetividade. Mas aí ele poderia estar comparando municípios com estruturas diferentes. Mas aí ele vai ter a opção, vou pegar um município com a mesma população, a mesma região geográfica. Assim, ele vai ter essa oportunidade de poder comparar. Essa é a sacada do nosso site infográfico, uma ferramenta fácil, porque hoje, o que a gente ouve lá na nossa divisão, lá no Tribunal de Contas, vocês colocam um montão de número, mas eu não consigo interpretar. A gente quer dessa ferramenta de interpretação. Próximo, por favor. Bem, e para que isso tenha sucesso, nós temos alguns cronogramas a seguir. Esse IEGM, esse Índice de Efetividade, é algo que surgiu no final de 2013, passamos por 2014, fizemos o lançamento em 16 de outubro desse indicador, e o prazo para preenchimento dele é até dia 28 de fevereiro. Ocorrerá a validação de 1º a 31 de março, os relatórios ficarão prontos logo no começo de junho, e a divulgação dos resultados, em 31 de agosto, ele já deve estar no nosso site. Então, a gente tem algumas etapas a serem cumpridas em relação ao cronograma. E a gente pede ajuda.
dos técnicos, principalmente, que utilizam o sistema Aldesp, que é o portal de entrada das informações dos municípios, para que essas informações cheguem de acordo com o cronograma pré-estabelecido. Próximo, Henrique, por favor. Bem, como os dados são declarados, vocês vão nos falar, a gente tem a nossa missão constitucional, que também é analisar se esse dado, o dado declaratório. Então, durante o mês de março, todo mês de março, nós teremos nossas equipes de auditores de controle externo visitando as prefeituras, validando as informações passadas. Gente, era isso que eu queria falar. Eu quero deixar com o Henrique, porque o Henrique é o garoto, né? Ia falar o pai, mas é o garoto do sistema, e ele vai poder trazer, assim, alguns pontos que a gente já detectou pelas perguntas que estão surgindo, né? Qual que é a dúvida em completar um quesito ou não. Ok? Vou deixar com o Henrique, e eu vou ficar aqui ao lado. Se alguém tiver alguma perguntinha, já passa para o cerimonial, já faço a triagem, já passo para o conselheiro, passo para o diretor. Ok, gente? Obrigado por enquanto, valeu, até daqui a pouco. Pessoal, boa tarde. Então, para concluir essa nossa conversa, a gente vai passar por algumas telas, vou passar rapidamente como que é esse preenchimento do questionário, qual é a ideia, algumas dificuldades que já foram divididas com a gente lá na divisão Aldesp, para que possa facilitar o trabalho de vocês agora nessa etapa de preenchimento das informações. Então, onde você encontra o questionário? Dentro do sistema Aldesp. Para quem está acostumado a lidar com ele, normalmente é o pessoal da contabilidade da prefeitura, porque ele nasceu como um sistema contábil, hoje ele cresce, né, cada vez mais para cuidar de toda a governança municipal. Sabe como é? Para quem ainda não está habituado, logo no portal do Tribunal de Contas, na primeira página, você encontra a barra de acesso rápido e você encontra diversos botões. E ali, dentre eles, o botão do Aldesp, da auditoria eletrônica. Clicando, vai para a página de login para se colocar o usuário e a senha. O que mais está dando dúvida, que está gerando lá para a gente, pessoal, o pessoal liga, manda e-mail dizendo assim, olha, eu estou dentro do sistema Aldesp e não encontro os formulários, não aparece para mim o menu governança. Isso ocorre porque você está fazendo o login no sistema com o seu usuário pessoa física, que começa com USR e um número que identifica o município. O login precisa ser feito pela senha, pelo usuário MUN, que identifica o município, é o usuário da prefeitura. É um nome de usuário e uma senha específica que foram geradas no início do sistema Aldesp e entregue para cada prefeitura. Alguém da prefeitura tem essa senha. Se você não encontrar essa pessoa, porque ela aposentou, porque saiu, enfim, não está mais lá, manda um e-mail para o Aldesp, pelo Fale Conosco, será gerado imediatamente uma nova senha e usuário MUN, para que você faça o login no sistema através desse usuário e aí sim encontre o menu governança lá dentro. Tá? A Aldesp, o sistema Aldesp tem essa carinha, lá em cima tem uma barra vermelha com os menus. Fazendo o login pelo usuário MUN, você encontra lá o menu governança, pousando o mouse sobre ele, abrem os índices componentes que o Dr. Beraldo, o Idancas, que me precedeu, já comentaram exaustivamente a ideia de cada um deles, né? Cada um avaliando um aspecto da governança pública. Selecione o índice que você, o questionário que você vai responder, por exemplo, o IEDUC, vai para a tela de identificação do exercício, você escreve ali para a gente, o município já estará identificado pela sua senha MUN, não precisa preencher, você só vai preencher o exercício 2014. O IEGM se refere a dados relativos ao exercício 2014. Clicando em continuar, você terá a tela do questionário, que aparece ali com os principais, com 4 botões ali em cima, o voltar, que faz o que é intuitivo, ele volta à tela anterior, não tem muito mistério. Falar rapidamente desses 3 botões aqui, para que eles servem, isso é muito importante. O botão gravar, ele salva o questionário no estado em que se encontra, para que você possa terminar o preenchimento depois. São bastante quesitos, né? Às vezes não chegou ainda todas as informações necessárias, você pode gravar, sair do sistema, desligar o computador, quando fizer login depois, outro dia, o sistema estará preenchido no ponto em que você parou.
Tá? Este botão não envia os dados ao Tribunal de Contas para atribuição de nota. Ok? Ele apenas salva os dados para você continuar depois. Declaração negativa. O botão declaração negativa zera o formulário e entrega ele em branco. Tá? Como está destacado aí na apostila, no material, nesse primeiro ano, a adesão ao IEGM é facultativa. Então, você tem a opção de dar uma declaração negativa geral, não virá nenhum dado ao Tribunal de Contas, o sistema vai colocar tudo como zero, tá? Conforme aí a atribuição dos pontos colocados na apostila. Dada a importância do botão, ao clicar nele aparece uma tela de confirmação. Confirma a declaração negativa, ok, o sistema confirma para você depois a tela, dizendo que foi zerado. Concluir a prestação do documento, esse sim, como o nome indica, você aperta no final, depois de preencher todo o questionário, apertando em concluir a prestação, vem a telinha de confirmação, confirma a conclusão, ok, aí sim o questionário foi enviado ao tribunal pelo sistema para atribuição de nota. Então, com esse último formulário que você mandou, através do botão concluir a prestação do documento, será gerada a nota do índice conforme estabelecido aí no material. Perfeito? Sobre o preenchimento, pessoal. Separei aqui alguns pontos de interesse nos questionários, bastante rápido, só o que já gerou dúvida, o que já chegou para a gente na divisão Aldesp, para que a gente possa esclarecer, né, e evitar que essas dúvidas se repliquem. Vocês vão encontrar em alguns dos índices componentes, esse aqui é do IEDUC, a seguinte configuração. Percebam que a pergunta 11 está branca, você pode preenchê-la, responder se a prefeitura forneceu o serviço de transporte escolar. A pergunta 12, ela está em cinza, no Código Universal da Internet, né? Isso está desabilitado. Se você tentar responder diretamente à pergunta 12, você não consegue, porque ela depende da sua resposta na pergunta 11. Só me interessa saber se você fez o levantamento da capacidade de atender a demanda do transporte, se a prefeitura forneceu o transporte, certo? Então, quando você clica, só um minutinho, quando você clica em sim, a pergunta 12 é liberada e aí sim você preenche, ok? No quesito 36 ainda do IEDUC, a gente pergunta a porcentagem de professores efetivos com pós-graduação. Primeira dúvida que surgiu aqui. Qualquer pós-graduação, inclusive lato sensu? Sim, ok? Mesmo em nível lato sensu, especialização, extensão, pode contar. E cuidado, nós estamos perguntando por percentual. Você verá que o sistema já vem com a máscara de preenchimento, que a gente chama, está ali 0,00, e o exemplo ao lado. Não significa que vai até 999, que são 3 dígitos e 2 depois da vírgula. Por que eu destaquei esse quesito? Este campo funciona como o site de banco. As 2 casas depois da vírgula são obrigatórias. Se você vai fazer uma transação financeira e você digita 90, o que preenche lá? 90 centavos. Se você quer fazer uma transação de R$90, você digita 9000. É exatamente a mesma lógica. Se você vai me dizer que 70% dos seus professores de ciclo 1 têm pós-graduação, digite 7000. Se você digitar só 70 e passar para o próximo, o sistema vai ler 0,7%, atribuindo, né, uma informação a menor do que a realidade no seu município. Então, cuidado nesse tipo de campo. Quando perguntar percentual, tem que considerar as casas depois da vírgula. No e-saúde, a Prefeitura Municipal possui informação sistematizada, o doutor Beraldo já destacou aqui, não é dentro de um sistema de informática, e sim de uma forma perenizada, em documento, para que, se trocar o agente público, esse plano possa continuar sendo seguido. Sobre os gargalos de atendimento médico-hospitalar de alta complexidade para a atenção básica é o que compete ao município dentro do Sistema Único de Saúde. A alta complexidade é o que foge da estrutura do município, vai para o Estado ou para a União. O município possui esse controle, esse dado, para saber onde está faltando atendimento quando sai da atenção básica e vai para a alta complexidade? Qual é o tempo de espera para um exame, ou para uma cirurgia, ou para uma intervenção qualquer de alta complexidade?
É isso que a gente quer saber, mesmo não sendo atribuição do município, então está sendo acompanhado, o município está cuidando desse aspecto da saúde pública. Ainda no e-saúde, o município divulga escala de serviço dos profissionais de saúde com o nome e horário dos servidores em cada turno, em local acessível ao público. Trocando em miúdos, está lá divulgado no posto de saúde quem é o médico que devia estar lá naquele horário, quem é o enfermeiro que devia estar lá naquele horário. Isso ajuda o controle social, permite o controle social daquilo que o Dr. Beraldo destacou, né, que da dificuldade de você manter, de você conseguir com que os médicos cumpram o horário para o qual eles foram contratados e pagos. Eles estão sendo pagos, então a cobrança da população pode vir nesse sentido. E sempre que você encontrar no e-saúde a sigla AB, atenção básica, ok? Nos postos de atenção básica do município. No planejamento, pessoal, não estranhem. Quando você abrir o planejamento ou o índice de gestão fiscal, que é o próximo, no planejamento são só 3 quesitos mesmo. E eles todos não pontuados, não se assustem. Porque o valor, a nota do índice do planejamento vem de cálculos automáticos gerados pelo próprio sistema Aldesp. São dados que a contabilidade do município já manda para o Tribunal de Contas por obrigação do calendário divulgado. Então, nós já temos esse dado. A gente só quer esses 3 quesitos mesmo para analisar a composição do planejamento. A nota sairá do cálculo automático pelo próprio sistema. Não se assustem, são só 3 mesmo. O mesmo ocorrendo com o e-fiscal. É só uma pergunta, porque todo o resto, o próprio sistema Aldesp vai calcular a nota, conforme as fórmulas matemáticas que são apresentadas aí no material. Um detalhe importante, o que eu devia ter falado no início. Se por acaso alguém não recebeu o material impresso, a apostila do IEGM, não se preocupe. Ele está disponível exatamente esse material em versão PDF, tem um arquivo PDF no site do tribunal. Basta clicar lá em jurisdicionado, Aldesp, manuais. Tá? Então, na página onde tem todos os manuais do sistema, está lá o índice de efetividade. É a réplica, é o arquivo, na verdade, que gerou esse material impresso, pode imprimir em PDF, que está na mão, beleza? Então, lá tem todos os pontos, todas as formas de cálculo, conforme previsto. No IAMB, a Prefeitura Municipal possui plano de resíduos da construção civil, que aborde itens tais como coleta, transporte e destinação final. Mais além do que o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que o conselheiro já destacou, que é, inclusive, obrigação legal, existe o plano de resíduos da construção civil, muito poluidores, que causam danos muito graves ao meio ambiente. Então, nós queremos saber o que mais o município está fazendo. Além de sua obrigação legal, se ele cuida da coleta, transporte e destinação, por exemplo, dos resíduos da construção civil. Então, diga lá para a gente se sim, se parcialmente, ou se não há essa preocupação, essa coleta. Ainda no IAMB, a Prefeitura Municipal estimula entre seus órgãos e entidades, internamente, ok? Entre seus próprios órgãos e entidades, de sua responsabilidade, projetos e ações que promovam o uso racional de recursos naturais, implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de material. Existe uma política interna de conscientização ambiental, não só para a população, mas para os seus servidores. Como isso funciona dentro da Prefeitura. No e-cidade, proteção dos cidadãos, a Defesa Civil, a Prefeitura possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências da Defesa Civil. É muito comum, a gente já recebeu essa experiência, muitos municípios atribuem à sua guarda municipal a função de dar resposta às ocorrências da Defesa Civil. Deslizamentos de terra, enchentes, desastres naturais quaisquer, que cada um, né, conhece a realidade do seu município. Pode ser, Henrique, a Guarda Municipal, pode ser o telefone, posso dizer que tem, porque a Guarda Civil Municipal tem lá a sua base. Se isso está formalmente atribuído à Guarda, sem problema. Se existe lá uma atribuição legal ou um decreto que entrega à Guarda Municipal a função de atender às ocorrências da Defesa Civil, bacana. Isso está tudo certo, diga que sim. Ah, não, na verdade a gente dá lá o telefone geral da guarda, né, o 153, e aí de repente alguém sai correndo atender. Então, aí não é, né, um plano, não é um local de atendimento. A gente quer saber se a população sabe para quem ligar em caso de desastre natural, se precisar de ajuda da Defesa Civil.
No mesmo sentido, se o município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco de intervenções do poder público. Veja como uma pergunta genérica, algum tipo de levantamento, não precisa ser um documento formal, um relatório independente. Não, se alguém realizou um levantamento das áreas de risco do município, cada um conhece a sua cidade, né? Então a gente sabe que aquele bairro alaga, a gente sabe que aquele bairro está num relevo, né? Está numa região montanhosa, corre risco de deslizamento. Tudo bem, a gente sabe, mas e quem não sabe, né? E o gestor, quem vai agir no momento do desastre? Existe esse plano, essa consciência documentada apenas, para que não fique na cabeça de um só? É isso que a gente está perguntando. E, por fim, no GovTI, Governança de Tecnologia de Informação, os mais importantes para a gente aqui. A Prefeitura possui um quadro com funcionários na área de TI. Tem gente formada em TI na Prefeitura, que entende do assunto. Tá? Sim, com funcionários efetivos, com efetivos e temporários. Temporário, peguem aqui, pessoal, no sentido mais amplo da palavra. Contratação temporária, propriamente dita, estagiário, cargo em comissão, é qualquer pessoa que é funcionário, mas não tem cargo efetivo, não tem vínculo efetivo com a Prefeitura. Tá? A gente quer saber a natureza, assim, a pretensão, né, de perenidade da pessoa dentro da Prefeitura, de acordo com o cargo, para cuidar dos recursos, dos softwares, dos computadores, dos sistemas dentro da Prefeitura. Quesitos 11, 12 e 13, pessoal, são iguais, ok? Dentro do GovTI. Um fala da dívida ativa, um do IPTU e um do ISS. E a gente quer saber se dentro desses três aspectos, majoritariamente fiscais, se existe, como que os dados chegam na Prefeitura, se ainda em papel, ou já dentro de um sistema de informações, um sistema eletrônico. E, se vier por um sistema eletrônico, quem mantém a custódia, quem guarda esses dados? Onde está o computador onde os dados estão salvos? Dentro da Prefeitura ou em uma entidade da administração indireta, mas da própria Prefeitura, chamamos isso de gerência direta do município. É o próprio município que cuida dos dados eletrônicos sobre questões fiscais de seu interesse. Ou não, foi contratada uma empresa terceirizada para fazer a gestão e a custódia, para guardar esses dados. Então, nós chamamos ali de gerência indireta do município, em um sistema terceirizado. O computador onde ficam salvos os dados do IPTU dos contribuintes está num computador que fica fora da Prefeitura. Então, duas realidades da mesma pergunta para cada um desses três aspectos: dívida ativa, IPTU e ISS. Beleza? Só esses são os quesitos que já estão gerando alguns questionamentos lá para a gente. Outras dúvidas surgirão, conforme vocês tomarem contato aí com o material, forem respondendo. Se nós estamos à disposição lá na divisão Aldesp, nós só preferimos e pedimos, de verdade, que as dúvidas sejam encaminhadas por meio do Fale Conosco do Sistema Aldesp. De novo, para quem já conhece o sistema, é um link que está lá no site, Fale Conosco. Você vai mandar um e-mail para a gente, é um formulário padrão, coloque lá a sua dúvida. Por que a gente vai privilegiar isso? Primeiro, para que a gente possa ter certeza de que respondemos a todos, né? A pergunta chega por escrito, a resposta também chega por escrito para vocês. A resposta vai para o e-mail institucional, o e-mail da Prefeitura, que você deixou ali para a gente no formulário. E segundo, por conta da socialização. Tá? A pergunta de um, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Nós temos lá uma parte do site que é a de perguntas frequentes. Então, a dúvida chega, nós respondemos diretamente, volta o e-mail com o dado que você solicitou, e a sua pergunta, sem qualquer identificação, obviamente, é lançada nas perguntas frequentes para que outros municípios possam consultar e já dirimir, já eliminar sua dúvida antes mesmo de perder o tempo, né, de investir o tempo em fazer a pergunta para a gente. Então, a divisão Aldesp está totalmente à disposição, a gente tenta responder com a urgência necessária, normalmente no mesmo dia, tá? Então, qualquer dúvida que surja, fiquem à vontade. Pessoal, vou passar de volta a palavra para o Rodney para falar das dúvidas que surgiram aqui. Obrigado pela atenção, pessoal, e bom fim de tarde a todos. Pessoal, já indo para a finalização do nosso encontro, eu só queria lembrar que surgiram algumas perguntinhas, elas foram repassadas para o diretor da divisão Aldesp e para o conselheiro Beraldo. Só lembrando, tinha uma pergunta assim, mas como que eu vou preencher esse questionário, eu quero participar?
Geralmente, esse questionário é preenchido pelo sistema Aldesp. O sistema Aldesp já está no ar desde 2006. Geralmente, o pessoal que usa o sistema Aldesp para informar, prestar as contas ao tribunal é o pessoal da contabilidade, ok? Geralmente, pode ser que seja diferente em cada prefeitura, só lembrando que isso já está disponível, é uma ferramenta que os municípios têm utilizado com muita frequência. Algumas perguntas não serão respondidas aqui, serão socializadas. Acho que esse é o termo mais jovem, né? Então, vão ser socializadas no site do Tribunal de Contas, ok? Vou passar a palavra do conselheiro para o diretor, porque foram selecionadas algumas perguntas, as demais serão respondidas eletronicamente, ok? Alô? Alô? Nós recebemos uma pergunta aqui, tratando do seguinte assunto. Sistema de governança substituirá o CIAP? O CIAP não deve ser mais enviados dados ao TCE? Não, o CIAP vai continuar existindo, ele está passando por uma reformulação. É lógico que a gente está trabalhando em conjunto, né? Tanto a divisão que cuida do CIAP lá, que é o CAEF, né? E a divisão Aldesp, a gente está trocando ideia para que não haja repetição de dado, né? A mesma coisa que está pedindo no CIAF, está pedindo no Aldesp, ou está pedindo no IEGM. Então, a gente vai ter essa troca aí, né? Essa interatividade entre essas duas áreas. Mas o CIAP ainda vai continuar existindo e está passando por uma reformulação. Outra questão que chegou até nós aqui está relacionada ao seguinte: o IEGM são várias áreas que vão ter que interagir aí para responder o questionário, não só a área contábil, né? Aliás, a área contábil é que menos vai ser exigida no IEGM, porque os dados contábeis a gente já colhe mensalmente no Aldesp. Então, o contador, em relação ao IEGM, está bem tranquilo, né? Mas você tem educação, tem o ICIDAD, tem tecnologia e tal. E hoje o sistema de senha do Aldesp é para a entidade, né? A gente não tem senhas individualizadas. Nós estamos caminhando para isso com a implantação da terceira fase do Aldesp. Mas, por enquanto, a senha é da entidade. Então, assim, vai ter que compartilhar essa senha, né? Não tem como a gente fornecer uma senha específica para cada secretaria ou para cada área envolvida no IEGM para estar respondendo o questionário. Tem que socializar a senha, ok? Tenho aqui também em mãos duas perguntas. Que influência o IEGM terá sobre a rejeição das contas municipais? Num primeiro momento, não será objeto de rejeição de contas, apenas de recomendações, né? Recomendações, um acompanhamento. Prevê-se de que daqui a 3 anos, né, os municípios que receberem as recomendações e não cumprirem, a partir daí poderão ter alguma outra penalidade, mas, no momento, nenhuma. Outra pergunta: se em 2012 52% dos municípios tiveram suas contas rejeitadas por conta de repasses de arrecadação menor, o tribunal irá reavaliar a rejeição das contas de 2012? Isso não é possível, até porque a rejeição se deu muito em função de restos a pagar, déficit e aplicação do Fundeb, que é lei, precisaria mudar a lei, não é? E nós não temos, é outro poder, né? Então, é natural que isso sempre é levado em conta. Olha-se também não só o exercício, mas como foi o ano anterior e o ano seguinte, principalmente quando é déficit, né? Se no ano seguinte o prefeito já recuperou, diminuiu o déficit, tudo isso é levado em conta. Agora, rever o parecer por conta da queda de arrecadação, infelizmente, não temos mecanismo para isso, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece os percentuais, não é, que temos que seguir. Mais alguma pergunta? Bem, gente, então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a presença, agradecer aqui Esther Viana, que esqueci aqui de agradecer a Esther, da nossa agência, ajudou muito aqui na mobilização, e eu testemunhei aí ao longo desse tempo o trabalho extraordinário que faz frente à diretoria aí da Angecamp. Muito obrigado, viu, Esther? Recebi também aqui
ofícios da deputada Célia Leão, do deputado Vanderlei Macris e do deputado Cauê, justificando aqui a ausência, até porque hoje, dia útil, né, estão com uma agenda fora daqui, mas justificaram a presença. Então, muito obrigado a todos pela presença de cada um, e vamos juntos trabalhar no sentido de cada vez termos mais eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos públicos. Eu agradeço muito os prefeitos aqui presentes, o nosso delegado federal, que nos honrou aqui, acompanhando aqui a nossa apresentação, os nossos técnicos e a todos vocês. Aí muito obrigado e um bom carnaval a todos. Muito bem, termina nesse instante o evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, um evento que contou com a palestra, cujo tema Aspectos Operacionais do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, foi proferida aí pelo conselheiro do Tribunal, Dr. Sidney Beraldo. Gostaria, inclusive, nesse momento, de conversar com o conselheiro, como disse o prefeito Jonas Donizete, sempre deputado Sidney Beraldo. Um evento importante de esclarecimento para prefeitos e também representantes de câmaras, não? Sem dúvida. Em primeiro lugar, queria agradecer a receptividade aqui do nosso presidente, o Rafa, em seu nome todos os vereadores, em ceder aqui todo esta instalação para que pudéssemos promover esta reunião, para tratarmos de um assunto extremamente importante, a criação deste índice de efetividade de gestão pública, que tem por objetivo o tribunal, a partir de agora, a procurar avaliar também a qualidade do gasto e a qualidade do serviço público que é oferecido à população. Muitas vezes o tribunal, ao longo desse seu tempo de atuação, ele trabalhou muito intensamente, foi importante, sem dúvida, trabalhando a legalidade, o combate à corrupção, ao desperdício. Nós queremos ir além disso também, avaliar a qualidade do serviço que é oferecido à população. Nós, no Brasil, temos uma alta carga tributária de impostos, né, que a população paga, muitas vezes com sacrifício, isso encarece até os preços dos nossos produtos, né? É preciso que esse recurso seja devolvido para a população e aplicado de forma eficiente, eficaz, efetiva, que o serviço seja de qualidade. Então, o Tribunal de Contas deu um passo importante, criou esse indicador e nós estamos agora implementando. E para isso se dar de forma eficaz, é preciso que haja a participação de todos, né? Vereadores, prefeitos, os técnicos das prefeituras, não só contribuindo com a informação, mas a qualidade dessas informações que serão fundamental para que nós possamos fazer esta medição. E essa busca pela qualidade vem num momento importante, momento de reconstrução e também num estado como São Paulo, que absorve aí a maior fatia em termos de arrecadação do solo brasileiro. Não tem dúvida, eu acho que nós vivemos um momento, né, de uma certa indignação até da população, com essas denúncias, corrupção, desperdício. Tivemos aí estas manifestações, né, em 2013. Eu acho que nós que temos responsabilidade na gestão de recursos públicos, precisamos entender esse recado, né, e trabalharmos exatamente nisso que você disse, né, a qualidade do serviço que é oferecido. Educação, saúde, meio ambiente, temos essa questão da crise de água, é preciso que a gente trabalhe cada vez mais de forma preventiva, né, para evitar que em momentos como esse traga grande desconforto à população. Tecnicamente, só para a gente finalizar, o senhor acredita que o TCU abriu um canal mais tranquilo para que as prefeituras e as câmaras possam fazer as suas prestações de contas? O Tribunal de Contas de São Paulo, né? O TCU é o Tribunal de Contas da União, que também está trabalhando nesse sentido. Nós aqui no Tribunal de Contas de São Paulo exatamente
você colocou uma questão importante, não é? Nós precisamos cada vez mais trabalhar de forma integrada, né? Mais próximo, de forma preventiva, divulgando, dando mais transparência às nossas ações, porque só dessa forma nós vamos também ter uma receptividade melhor e com isso melhorarmos a nossa função, a nossa eficiência, no sentido de fiscalizar a aplicação dos recursos e a sua qualidade. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Ok, muito bem. Esse foi o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sidney Beraldo, conversando conosco aqui na TV Câmara. Nós estamos finalizando essa transmissão ao vivo. Vocês acompanharam pelo canal 4 da NET e também pelo canal em UHF Digital 61.3. Voltamos com nossa programação normal.